Olá! A saúde do homem é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participa da nossa roda de conversa virtual Dr. Marcelo Mello, cardiologista e coordenador da divisão cardiointensiva do Instituto Nacional de Cardiologia. Doutora Valéria Guimarães, nutricionista, com experiência em consultoria de saúde, nutrição e qualidade de vida. E Dr. Renato Faria, urologista, especialista em uro-oncologia e cirurgia minimamente invasiva. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Doutor Marcelo, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui prestando informações relevantes para a sociedade. Doutora Valéria, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Muito bom compartilhar esse momento com vocês. Doutor Renato, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado pelo convite. Espero contribuir nessa roda aí de grandes pessoas sobre um tema muito importante. Então, doutor Marcelo, as doenças cardiovasculares, elas matam mais do que câncer, do que AIDS e até a Covid? Isso procede? A gente começou o debate, a conversa, com um ponto bastante importante, né? De fato, hoje a gente tem as doenças cardiovasculares como a segunda maior causa de mortalidade nos homens, né, na faixa etária entre 20 e 59 anos. E é a segunda porque perde exclusivamente para as causas externas, né? Seriam as causas violentas, as causas ligadas a mortes violentas. E interessante que dentro dessa faixa de 20 a 59, se a gente subdividir aí na população acima de 45 anos, por exemplo, entre 40 e 45 anos, ela passa, inclusive, a ser a primeira causa de mortalidade, superando, inclusive, as causas externas. Esse é um ponto bem interessante, porque é uma realidade que é histórica, que prevalece, inclusive, até os dias de hoje, e a gente não vê esse tema da saúde cardiovascular, não só dos homens, também das mulheres, mas principalmente dos homens, tendo aumento do espaço nos meios de comunicação. Isso é algo que nós da cardiologia frequentemente debatemos e devemos requisitar mais dos meios de comunicação ajuda no sentido de divulgar esse fato importante, que as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de mortalidade na população masculina. E aqui o senhor atribui essa grande quantidade de mortes em função de doenças cardiovasculares nos homens? Olha, as doenças cardiovasculares, na verdade, esse fato não é algo exclusivo da população masculina, não é exclusivo do Brasil. Isso é mundial. As doenças cardiovasculares são doenças extremamente prevalentes e de mortalidade crescente ainda no mundo, por incrível que pareça. E quando eu digo por incrível que pareça, porque a tecnologia diagnóstica e terapêutica vem melhorando incrivelmente nessa área de abordagem de doenças cardiovasculares, e ainda assim a gente tem uma mortalidade que não conseguiu reduzir. E o que a gente atribui esse fato a uma questão bastante básica, que a diminuição da incidência e da mortalidade por doenças cardiovasculares provavelmente só vai ser atingida quando a gente conseguir levar o conceito de prevenção cardiovascular à população. Por mais que as estratégias terapêuticas avançadas estejam cada vez mais avançadas, só a prevenção, só a ideia de que se precisa iniciar a prevenção dessas doenças, conhecimento e prevenção dessas doenças bastante precocemente, é que vai mudar essa história e inverter essa tendência que a gente ainda tem até hoje de aumento da mortalidade. Doutora Valéria, como que a gente pode prevenir isso? Através de uma boa nutrição, através da medicina do estilo de vida. Hoje vem se falando muito sobre a medicina do estilo de vida, das práticas integrativas e complementares, que atua na prevenção das doenças cardiovasculares, de outras doenças, né? Então, quando eu olho o estilo de vida, não só com a alimentação saudável, com a introdução
de brássicas, que são os vegetais crucíferos, né? O repolho, a couve, o brócolis, né? Quando estou associando uma alimentação com perfil de proteínas vegetais, com menos consumo de industrializados, mas também associando fatores, redução de fatores que levam ao estresse oxidativo, e é bem diferente do estresse emocional. O estresse emocional leva também ao estresse oxidativo, mas eu estou falando de fatores como consumo de produtos... Explicam para a gente o que é o estresse oxidativo e o que é o estresse emocional, para a gente entender, fazer esse paralelo, por gentileza. O estresse emocional é um dos fatores que contribui para o aumento do estresse oxidativo, né? Como consumo de agrotóxicos, agropesticidas, álcool, cigarro, a própria idade. Então, o que acontece? Aumenta o excesso de radicais livres, né? Radicais livres são substâncias, elétrons, um ou mais elétrons que não estão pareados e podem se ligar a qualquer substância no nosso organismo, formando espécies reativas de oxigênio. Essa espécie reativa de oxigênio, ela vai atravessar a membrana celular, causando dano no DNA, levando ao envelhecimento precoce e algumas doenças como câncer. Então, quando você fez a primeira pergunta, as pessoas precisam aumentar o sistema antioxidante, de defesa antioxidante, para combater esse estresse oxidativo. Porque o indivíduo, nós, estamos expostos, né, à poluição, ao ambiente estressante, o estresse emocional, mas nós podemos aumentar esse sistema de defesa antioxidante, que ele é endógeno, através de enzimas, e exógenos, que vem através da dieta, quando a pessoa consome frutas, hortaliças, fontes de vitamina A, E, C, os flavonoides, as quercetinas, compostos bioativos que vêm com nutrientes para ativar o sistema antioxidante enzimático, a glutationa peroxidase, a catalase, são enzimas, a superóxides mutases, são enzimas que vão fazer essa varredura das espécies reativas de oxigênio do nosso organismo, inativam o excesso de radicais livres. Então, assim, a alimentação é fundamental nessa prevenção, né? Sem sombra de dúvida, a nutrição, tanto quanto a fitoterapia, ela vem com um olhar preventivo. Ela vem, quando eu falo de macronutrientes e micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, a gente tem que olhar, né, principalmente essas vitaminas antioxidantes, como elas reduzem o desenvolvimento de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, sem sombra de dúvida, a alimentação ela faz parte desse movimento de prevenção, de promoção da saúde. Maravilha. Doutor Renato, falando em prevenção, como anda? Os homens têm se preocupado com a prevenção? Têm feito o exame de próstata? Têm feito o exame de toque? Enfim, como que o senhor avalia isso nos consultórios? É muito bom a gente começar com essa pergunta falando aí sobre essa busca ativa do urologista. Isso cada vez mais tem tido uma divulgação, tem tido uma penetração na população masculina cada vez mais presente, mais ativo, e o entendimento dessa forma de maneira mais clara. Isso automaticamente já é algo que aconteceu na Austrália no início dos anos 2000, depois a gente veio a ter uma identidade maior aqui no Brasil a partir do momento que o Ministério da Saúde fez uma divulgação sobre a saúde do homem, e isso veio a ter força com a Sociedade Brasileira de Urologia, essa busca ativa do urologista a partir de 50 anos. Uma correção que é importante a gente comentar aqui, a gente acaba, e a gente está aqui pegando o gancho das perguntas anteriores, a gente acaba sempre falando nessa prevenção quando vai ao urologista. Na verdade, essa busca ao urologista, essa consulta ao urologista, seria uma prevenção, interessante a gente pensar dessa forma, entretanto, principalmente um diagnóstico precoce. A gente pode falar em prevenção
tendo diversas abordagens do ponto de vista nutricional, deixar de fumar, questões do ponto de vista de atividade física. Isso automaticamente pode contribuir com a saúde do homem como um todo, bacana. Entretanto, pensando na consulta do urologista a partir de 50 anos, é uma consulta fundamentalmente de diagnóstico precoce. Ou seja, a consulta não é uma vacina. Eu vou no urologista todos os anos, então eu não vou ter a doença, então eu não vou ter câncer de próstata. A resposta não é essa. Ou seja, essa consulta com o urologista tem toda uma visão global, né, como é orientado toda essa avaliação da saúde do homem, ou seja, a gente não tem um foco só na próstata, é importante ter exames complementares, é importante ter uma abordagem clínica global para esse paciente. Muitas das vezes, o homem acima de 50 anos tem só o urologista como médico regular, né? Olha, ele nunca foi um cardiologista, ele tem uma visão do clínico de maneira distante, o geriatra só mais à frente, e acaba tendo o urologista como único médico para esta avaliação global dele. Ou seja, é importante ter essa abordagem não só focada na especialidade, mas uma abordagem mais ampla, que a gente acaba encaminhando para outras especialidades, tendo a necessidade dessa visão global, dessa visão clínica, mas para o urologista, pensando nas doenças urológicas, acaba sendo uma visão muito mais de diagnóstico precoce do que uma visão preventiva relacionada às doenças que eu falo aqui, câncer urológico, né? A gente pode ter algumas medidas interessantes preventivas, mas para o câncer de próstata, falando de maneira direta, seria para um diagnóstico precoce e não para uma conduta preventiva focado na consulta de maneira direta. O diagnóstico precoce, ele evita, numa média de quantos % de morte? Isso é ótimo. Quando a gente, falando em câncer de próstata, quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente tem uma taxa de cura maior do que 90%. Ou seja, a gente, na maioria das vezes, diagnostica o câncer ainda inicial, o câncer focado, localizado na próstata, e tendo o câncer na próstata localizado, uma doença ainda intraglandular, acaba que a gente tem uma alta chance de cura, tendo diversos métodos de tratamento. Os 2 métodos estabelecidos, radioterapia e cirurgia, são os métodos mais prevalentes, com alta taxa de cura, e a possibilidade de complementação com outros medicamentos, com outros tratamentos somados, acabam tendo aí a necessidade, em caso de progressão da doença, em caso de retorno da doença, a gente pode lançar a mão de outros tratamentos à frente. Eu vou fazer uma pergunta agora, direcionada aos 3, e quem puder, ou se os 3 tiverem condições de responder. Eu tenho uma curiosidade, o recorte de classe, de raça, deve ser levado em conta na hora de analisar esse diagnóstico, essa problemática? As pessoas mais pobres ficam mais doentes? Tem alguma relação nesse sentido? Isso é uma questão assim, muito importante dentro da área cardiovascular e particularmente da área pública. Isso, de fato, é uma realidade, né? A gente tem... Isso é um agravante, então, né? Esse recorte. A gente tem que parar para poder olhar isso. País, com certeza, isso é um agravante, principalmente no nosso país, certamente ligado a questões sociais, né? A gente tem uma população negra mais pobre e, consequentemente, com acesso mais restrito a serviços de saúde. E quando eu digo acesso mais restrito, eu englobo tanto aquilo que eu falei do básico, da atenção básica, que é exatamente onde a pessoa deveria iniciar o conhecimento da sua doença, iniciar o seu comportamento preventivo. Então, desde o básico até a atenção mais especializada, quando ele já está doente e já precisa de um tratamento mais de complexidade mais alta. Então, a camada mais pobre, a camada social mais pobre, e particularmente os negros, eles estão, sim, mais expostos, né, porque não fazem a prevenção, não têm um conhecimento adequado, como também
estão mais sujeitos a uma mortalidade por não ter atenção especializada. Essa é uma questão bastante importante no nosso país. A questão da alimentação também influi muito nesse sentido, né? Porque as pessoas mais pobres elas têm menos acesso a uma comida de verdade, com mais nutrientes, e uma pessoa também tem a questão cultural também, a população negra também come muita gordura, muita comida pesada. Faz sentido isso que eu estou falando, doutora Valéria? Sim, Ricardo, faz total sentido, especialmente quando a gente pensa o acesso ao alimento. O acesso ao alimento com antioxidantes, anti-inflamatórios, o acesso a alimentos funcionais. Muitas vezes, essa camada da população mais pobre, mais empobrecida, não tem esse acesso a alimentos. Nós podemos observar agora que o alimento aumentou muito o preço dos alimentos. Então, tem uma tendência maior para procurar alimentos com mais carboidrato. Então, carboidrato de baixa qualidade, eu não estou falando assim, baixo valor nutritivo, porque os carboidratos provenientes das frutas são bons carboidratos. Então, mas quando eu penso numa população que chega no consultório e faz uma prescrição direcionada, individualizada, de um plano alimentar, com esse perfil que eu falei, antioxidante, anti-inflamatório, e também se prescreve uma suplementação de fitoterápicos, de probióticos, de suplementos alimentares com vitaminas, antioxidantes, minerais e aminoácidos, isso envolve um custo. Então, os alimentos funcionais, eles são alimentos com valor. Quem pode comprar tem que ter um poder aquisitivo maior. Mas, sem sombra de dúvida, a questão do consumo de carboidrato ainda impacta muito a questão do carboidrato. Renato, o câncer de próstata ele tem maior incidência em homens negros? E, se tiver, eu queria saber se o senhor avalia que isso é em função de um fator genético ou de um fator cultural? Ótima pergunta. A resposta é sim. É mais prevalente na população negra, tanto é que a gente tem 3 fatores de risco de maneira estabelecida, né? A população negra acaba tendo maior risco de ter câncer de próstata, o envelhecimento ou história familiar, tendo parentes, principalmente até nível de 2º grau, com história de câncer de próstata. Isso é um fator genético. Sobre questões de hábitos relacionados a câncer de próstata, hábitos do ponto de vista alimentar, questão de fumo, atividade física, isso tem um peso. Entretanto, esse peso é um peso pouco mensurável e a gente não consegue dar esta preocupação ao paciente. Olha, vamos fazer todas essas medidas aqui saudáveis que a gente vai evitar câncer de próstata. As medidas saudáveis são importantes para todos os indivíduos e para uma visão global, né? Isso vai ser importante para a questão cardiovascular, isso vai ser importante para a questão gastrointestinal, isso vai ser importante deixar do fumo para a questão pulmonar e outros fatores, por exemplo, geniturinário, que o fumo também interfere de maneira direta. Entretanto, para o câncer de próstata, as medidas do ponto de vista preventivo, elas são interessantes de maneira global, mas a gente não consegue dar um peso como é a relação tão direta do fumo com as doenças cardiovasculares e com a questão do câncer de pulmão, entendeu? Ou seja, isso tem uma parcela de preocupação, tem uma parcela de risco, mas a gente não consegue ter uma mensuração de maneira tão objetiva, entendeu? Essa é uma questão que é importante. Exemplo, a gente tem paciente no consultório, aquele paciente que tem história familiar positiva, um PSA elevado. Olha, doutor, eu estou notando que eu tenho aqui uma preocupação. O que eu posso fazer para que a gente possa tentar evitar? As orientações são muito genéricas e esse doente objetivamente precisa ficar mais próximo do urologista para que a gente possa ter um diagnóstico precoce e mais chances de tratamento. Isso que o Marcelo comentou, né, só comentando aí o início da pergunta sobre o acesso a nível principalmente de saúde pública de negros e da população
mais desfavorecida e da população que tenha uma dificuldade relacionada ao acesso, isso acaba sendo bastante crítico, acho que crítico em todos os níveis relacionados à atenção, desde a atenção básica até uma medicina mais especializada, onde a gente pode falar desde o tratamento do câncer de próstata, uma necessidade cirúrgica. Entretanto, a gente pode falar, por exemplo, da doença sexualmente transmissível, da dificuldade de ter um médico na ponta que não precisaria ser um urologista para diagnosticar uma gonorreia, diagnosticar um cancro, diagnosticar uma doença que tem um risco de transmissibilidade alto, é um HPV, que pode isso gerar desdobramentos para a mulher relacionada a câncer de colo uterino. Ou seja, a gente tem diversas falhas em diversos níveis relacionado a essa entrada do paciente no sistema de saúde, nível de tratamento, complexidade desse tratamento, justamente para que a gente possa ter uma prevenção de algo mais grave à frente. Não tenho dúvida, isso a gente vive no nosso dia a dia, vive mais de uma medicina, infelizmente não deveria ser assim, né? Então, com essas informações aqui do Dr. Renato, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já a gente está de volta. Fique aí, porque o papo só está começando. O homem tem que se comportar de uma forma preventiva desde a sua juventude. Ele tem que entender e vencer barreiras culturais que o levem a pensar que a saúde dele está em segundo plano, que em primeiro lugar é a masculinidade, é a visão de masculinidade. Então, desde o início, buscar ter essa visão de que o seu comportamento deve ser condizente com um envelhecimento saudável em todos os aspectos amplos da saúde masculina.